conta uma história, também psicografada pelo Chico, que Deus, certa vez, depois de ter criado todo o paraíso, ficou extremamente acabrunhado quando os homens, o homem e a mulher da época, ele não quiseram seguir obedecendo. E então, afastados do paraíso, aqueles que foram criados com o maior zelo pelo Pai, tinham sido lançados numa terra áspera, para o sofrimento daquele que o havia criado. Mas o Criador desta circunstância, que sofria com a ingratidão daqueles dois, mas que não deixava de amá-los, procurou enviar ao paraíso, ao mundo em que estes dois agora habitavam, todas as suas benesses possíveis para ajudá-los. E então, passados alguns milhares de anos, convoca no tempo de Deus, obviamente, os seus emissários para que eles prestem contas de como estão as coisas. Então veio o anjo das águas, dizer que a generosidade do Criador havia produzido oceanos maravilhosos, que havia enchido não apenas da água preciosa, mas dos animais que lá nadavam, fecundando a vida em toda a terra, levando o vapor para formar rios em todos os lugares muito secos. E então ele estava muito feliz, porque era o anjo que cuidava das benesses que Deus havia espalhado naquele lugar de desdita. Depois veio o anjo das árvores e contou a exuberância das florestas, das plantas. O anjo das flores que veio dizer dos perfumes cada vez mais inebriantes. O anjo dos animais que veio falar como os animais haviam vivido em paz naquela superfície, todos se respeitando e vivendo em harmonia com a natureza. E assim os anjos foram se sucedendo, até que por fim chegou um anjo extremamente acabrunhado, o anjo dos homens. E o Senhor lhe pergunta: que contas você tem a me dar sobre os homens? E o anjo lhe diz, entre soluços de angústia: Senhor, os homens se odeiam, os homens se destroem, os homens renunciam a todas as tuas dádivas, os homens estragam as belezas que você lhes fornece. Os homens se esqueceram de você. Não falam o teu nome. Não te respeitam a paternidade. E o Senhor, vendo que o anjo não conseguia mais falar de tanta vergonha, de ter que se abrir diante do Criador, o Senhor, com o olhar melancólico, mas brilhante, pega o anjo que estava de joelhos e o ergue e lhe diz: você então vai levar um presente a mais para eles. E fazendo aparecer uma cascata vinda do céu, se ela fosse de prata derretida, misturada com estrelas, recolhe aquele rio em um vasilhame que entrega ao anjo dos homens. E lhe diz: volta à terra, meu filho, e espalha sobre todos os homens estas pérolas em forma de gotas, que o rio das lágrimas produziu. Quando eles receberem essas dádivas, quando estas dádivas tocarem suas almas, eles se lembrarão de mim. Eles abrirão seus corações de novo.
eles me aceitarão como aquele que os ama, que os deseja ajudar, que os deseja reerguer. E então conta a tradição que o anjo desceu com um pedaço do rio das lágrimas para espalhá-lo como pérolas sobre todos os homens, para que, tocados por elas, de novo eles se recordassem daquele que os criou e voltassem à casa do Pai. Vale para todos nós, indistintamente, a advertência do Senhor quando nos pede que aprendamos a viver na humildade. Não apenas a humildade das vestes, não apenas a humildade do ambiente em que estamos, despojado das coisas inúteis, mas a humildade com que nós pensamos a respeito dos semelhantes, a humildade com que nós tratamos todas as pessoas como iguais, a humildade de ser útil, não querer ser melhor do que ninguém, a humildade de dizer cada manhã: Senhor, que eu possa hoje ser um mísero vaso de barro, eu possa hoje, mesmo mal formado, mesmo pobrezinho, possa hoje fazer alguma coisa por aqueles que precisam de um pouco de água. E desta forma, quando de repente alguém estiver convivendo com você, perceber que você é tão generoso sem querer, que você tem tanta bondade sem alardeá-la, que você ajuda todo mundo que pode sem pedir nada, talvez alguém diga: como você consegue ser assim? Desse jeito, tão generoso, tão esquecido de si mesmo? E então você se lembre da história do barro. Que por estar perfumando a água, mesmo sendo um pedaço cozido de terra, a água que oferecia tinha tanto perfume, que alguém lhe pergunta: como pode um barro deste tão miserável guardar tanto perfume? E então você, se lembrando da história do barro, se sentirá como o barro que respondeu: é que há algum tempo atrás eu era chão no depósito de rosas. Não sou eu que tenho perfume. Eram as rosas que caíram e foram pisadas sobre mim, que me deram aquilo que não é meu. E então nós entenderemos qual é o mundo que Deus quer que se instaure na terra. Não este que a televisão está mostrando, não este que as pessoas estão cansadas. Não! Um mundo que nasce dentro do seu coração. Mesmo como um barro pobre, mesmo como alguém que não se acha digno, que não se acha decente, que tudo tem errado. Você foi chão num depósito de Deus.